boa noite a todos. Mais uma segunda-feira na Rádio Esteio News. Né, nós estamos aqui hoje com o pai Tiago de Xangô. Sua bênção, meu pai. Abençoe, mãe manjar a mim. Meu pai, primeiramente, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Tá? E é uma conversa tranquila, né, para nossos amigos, nossos irmãos conhecer um pouco melhor o senhor. Tá? Então, meu pai, o senhor tem quanto tempo de nação? E Bom, qual a sua nação, né? Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, de estar falando sobre o batuque, sobre a nossa... Não sei se está me ouvindo bem agora, sim. O pessoal é enorme, né? Então, estou tentando me acertar ali. Então, pode falar um pouquinho, acho mais alto. Está pegando? Não, tá bom? Pela oportunidade de estar aqui, né? Dizer que já é a terceira, eu acho que é a quarta ou quinta vez que venho e que me sinto muito à vontade, né? Sempre muito bem acolhido. Dizer que é uma responsabilidade estar falando aqui, porque, como a gente comentava ali anteriormente, passou por aqui gente muito boa, pessoas que eu respeito e pessoas que são têm conhecimento de fala e conhecimento de causa e lugar de fala, né? Que não precisa nem se citar, o pai Chiquinho, o pai Wilson, o pai Cris, então são pessoas assim que é difícil depois desse povo a gente vir aqui, mas vamos tentar, né? Vamos lá, seguir o baile. Eu sou o Tiago, né? As pessoas me conhecem por Tiago ou por Tiagão, acho que em virtude do tamanho, isso não é um problema para mim. Eu tenho 37 anos de nascido e frequento a religião desde 3, 4 meses de nascido. Os meus pais, eles eram de Umbanda, eram da Umbanda e também se tinha batuque, mas o que se era na época em que não era comum as casas eram mais de nação, naquela época era tudo mais truncado, mais restrito. Então o culto de nação era 1 a 2 vezes por ano e era bem naquele sentido mesmo. Então eu me criei nesse contexto aí, né? A lembrança que eu tenho de criança era de ver a Umbanda quando se dava passagem, né? Quando virava para Exu, a gente ia para a cozinha. E eu sempre fui muito curioso, né? Sou movido pela minha curiosidade, né, mãe Andréia? Então, a gente ia pra cozinha e a coisa ali acontecia. Meus pais ficaram... Então, eu tô com 37 anos e desde então a religião é muito presente na minha vida. Mas eu fui realmente... Eu sempre tive pra mim que eu me iniciaria, e eu poderia ter me iniciado muito cedo, né? Porque meu pai... a minha família sempre teve... meu pai me apoiaria nesse sentido e minha mãe já retornou para a massa inicial, né? Me apoiaria nesse sentido, mas eu optei por iniciar quando eu pudesse bancar a minha religião. Isso é uma coisa acho que de filho de Xangô, né? Sim, é chato. Então, quando eu fiz 18 anos ali, eu procurei e me iniciei. Fui lá e fui direto na nação, porque o meu amor é o batuque. O meu amor é o Pai Xangô. Sim. O Pai Xangô, ele é o meu amor antes dessa existência, e eu tenho certeza que na próxima existência o meu amor ainda será Xangô. Sim. Então, e tem uma história bem interessante, que quando eu me iniciei, uma primeira mãe de santo disse que eu era de Oxalá, e eu sempre soube que era de Xangô, né? Então, até tentei, mas não rolou, né? Hoje, em 2000 e alguma coisa, ali eu bati na porta da mãe Evinha, Rua Catripe 88, minha única mãe de santo. Que bom, né? Estou desde então no axé dela. A senhora é de Cabinda? Jejexá, como tô. Obrigado. E devo tudo a ela, né? Sou filho de uma mãe só e isso me orgulha muito, porque maravilha, né? Optei por não rolar e eu não gosto disso, né? E aí, e os meus santos em 26 de maio, e aí é tão bom vir aqui em maio, porque maio, na minha casa, é uma data especial, então. 26 de maio, o Pai Xangô faz 16 anos que está cento, né? O mesmo ocutá, a mesma obrigação, né? Do mesmo jeitinho que foi feito. Então, pode não parecer muito perto de gente que tem 50, mas acho que a gente vive um tempo de deturpação, de tanta dificuldade que as pessoas não têm apego a nada. O que eu faço hoje, eu vou lá e faço de novo. Né? Sim, é verdade. De orgulho disso. Então... Eu é 25 com meu pai. 25, né? 25 com o mesmo pai. A gente se conhece há bastante tempo. Aliás, a lembrança que eu tenho, com 12, 13 anos, de já ver o
pai Fernando incorporado de cigano. Ah, é verdade. Naquela época, né? Na sim. época que o pai Paulo tinha na época das umbandas do pai Alexandre, do saudoso pai Alexandre. Sim, fui filha dele Isso na Umbanda mesmo, e né? no Exu. A rainha é feita pelo das almas. Isso mesmo, a lembrança que eu tenho de infância é do Ogumegê, do Tony, que é teu irmão consanguíneo, né? Sim, do pai Tony. sim, Pra mim é um dos caboclos mais lindos que eu já vi. Eu me emociono verdade, sempre quando vejo ele. Adoro o pai Ogum, né? Aquele caboclo tem uma energia fora do comum. Sou fã dele, lá em casa sempre falo. É bom, né, pai? Sempre falo disso, porque me criei vendo aquela que a gente ia de procissão visitar as umbandas um do outro, né? A mãe Elaine, que na época foi o pai dele. Lembra dessa A mãe Elaine do Bará. Isso. E aí a gente ia se visitava muito naquele trecho ali, né? Depois a gente se encontrou lá pelo pai Cláudio, 96. Foi lembra? verdade. E depois fosse pro pai Paulo, já se vão 25 anos. Foi verdade. Sim, do pai Cláudio eu dei uma passada lá, porque, né, eu ainda não tinha nação naquele tempo. Eu também não. Aí, o que aconteceu? Eu queria fazer ali. Tava pretendendo, né, fazer. Eu tinha só Umbanda e Exu. Na época, o pai Xande tinha fechado a casa por problemas de saúde. Sim. Aí foi onde começou toda a nossa trajetória, porque daí acabei conhecendo o pai Paulo, já conhecia, né? Sim. Mas aí me influenciei com ele, fui para Santo com ele, né, e tudo mais. E a gente vai indo bastante tempo. E em 2015, a minha Umbanda já estava em casa desde 2010, né? Que também tem um culto Umbanda. E sou cacique, que é importante dizer que você é umbandista e você é cacique. Porque de hoje em dia nós estamos vendo uma época que as pessoas atrelaram a Umbanda a um lugar de pequenez, diminuíram muito a Umbanda, né? Tanto a ponto de eu tenho Umbanda, só não estou cultuando, mas tenho vontade de reabrir minha Umbanda. A gente frisar umas coisas que eu estou com vontade de reabrir a minha Umbanda, voltar a cultuar a minha Umbanda. A Umbanda me disciplinou eu muito, eu como pessoa, porque eu era um jovem danadinho, assim, sabe? Então foi na Umbanda, a Umbanda me deu disciplina que eu precisava. E a que eu preciso ainda, porque ainda sou um ser em construção, não sou acabado e tenho meus defeitos, né? Sim. Então a Umbanda me faz esse chamamento para pôr o pé no chão. Mas é importante a gente falar que a Umbanda também é coisa séria, que é uma religião, né? De hoje em dia a gente vê gente fazendo cruza nas pessoas, desculpe, mas eu fiquei 7 anos na minha mãe de santo, passei por tudo que precisava, sou cacique de Umbanda e ela está bem viva para contar. Praia, o Xangô né? permitirá que ela ficará muito tempo, né? Então, hoje a gente vê pessoas aí fazendo caboclo sem ser cacique. Ah, é verdade. Então, uma pessoa que faz isso na Umbanda, Umbanda, né, o que vai fazer quando tiver uma faca? Tá fazendo de tudo. Então, isso é muito complicado. Não existe, ninguém dá o que não tem. Né? Com certeza. Mano, como é que fazer uma cruz de praia se tu não tem isso? Não, né? tu tem que ter o teu cruzamento. Isso São é um 7 charlatanismo, né? né? É verdade. E a gente tem que ser correto com isso, porque tudo eu trilhei todos os caminhos que precisei, eu não pulei, eu nunca tive ansiedade. Aliás, os meus santos vieram para casa passo atrás do quando outro. já tinham 10 anos de centro, foi quando o meu santo veio para casa. Eu nunca tive pressa. Eu fiquei com a minha mãe lá, aprendendo. E ela pode ter críticas da minha pessoa, assim como eu também devo ter dela, porque nós somos seres humanos. Sim. E a gente tem a maturidade de olhar no olho, um no outro, para falar isso. Mas eu acho que quanto a minha conduta, quanto o filho, eu acho que ela tem que se orgulhar. Porque eu nunca me mexei para trabalhar pelo santo, eu amo o santo. Não tenho o menor problema com isso. O Pai Xangô vem para casa em 2016, a minha Umbanda e a Umbanda já estava em casa um certo tempo antes. Em 2015 eu abro minha casa com Umbanda e Quimbanda. O meu Exu, que é o rei, né? Venho para casa em 2016. E em 2015 e em 2016, aí sim. Em 2016, vésperas do Dia das Mães, o Pai Xangô vem para casa. Sim. E ali nunca mais eu fui sozinho. A minha vida mudou radicalmente. Muda bastante, né? Muita coisa quando vão para casa, quando estão em casa. A única certeza que eu tenho na minha vida é Xangô, ele é o meu amor. O meu amor, ele é o ar que eu respiro. Eu tenho a minha família sanguínea, são os meus amores, e Xangô. Eu tenho, o que eu tenho por ele é algo fora. E parece piegas falar isso, né? Mas se Xangô dizer não, é não. É não, verdade, tem que ser assim. Eu não tenho medo de ninguém, mas eu temo a Xangô. Com certeza. Sabe? Não por ser Xangô, e sim por ser meu pai. Então eu tenho um amor. Antes, eu tenho certeza que antes já era Xangô e continuará sendo. Né? Ele é o ar que eu respiro. Eu não tenho o menor problema de dizer isso, dizer que o homem da minha vida é Xangô. Eu faço tudo em função dele, tudo em detrimento dele. Hoje eu sou professor, por profissão, sou professor. Sou educador do Estado. Essa leva de profissionais que está voltando a dar aula, estamos voltando a dar aula, né? Eu ia até lhe perguntar. Tá bem difícil, assim, o caso.
Mas nunca paramos de trabalhar. É importante salientar que as pessoas pensam que a gente parou, né? Sim. E a gente não parou. A gente trabalhou e trabalhamos muito. É muito difícil isso, né? Uma coisa meio sessão espírita, assim. Fulano me ouve, ciclano você está aí, mas a coisa tem que acontecer. Não adianta, né? Tem que ser. E aí, dentro desse contexto, hoje eu me divido entre a sala de aula, a casa de batuque, né, casa de religião, Sim. e a minha vida particular. Nesse meio tempo eu vou indo ali, assobiando, chupando cana, pisando na navalha, porque é muito difícil, eu não sei até quando eu vou aguentar. Né? Eu sou um ser humano, às vezes eu cheguei no meu limite, eu reconheço que é uma vida muito difícil. Sim. E eu não estou me queixando, veja bem, não é uma queixa. Ainda bem que a gente tem um movimento, que as pessoas procuram a gente, que a gente, de certa forma, é uma referência em alguma coisa. Mas é que fica meio difícil, né? Nossa, confundir as duas coisas junto ao mesmo tempo, né? E mais filhos de santo ainda, né? 70. Isso. Então tem mais os filhos. São 70, né? É uma família bem grande. Tem que estar sempre dando atenção para uma coisa ou outra, quando um quer uma coisa, o outro quer outra, um quer falar, o outro também difícil. quer. Né? Então, assim como um não tem problema, mas o outro está com probleminha. Então, sempre. E mais a aula, né, pai? Tem que estar dando aula ainda junto. A gente tem que tomar uma cervejinha de vez em quando, tem que sim, namorar, né? Tem que ter um descanso. Tomar uma caipira e essas coisas. Assim. Então, a minha vida é muito corrida mesmo. Hoje é muito corrida. Tanto é que a minha barba embranqueceu muito nos últimos anos para cá e eu acho que deve ser função de estresse. Mas, será, enfim, pai? eu acho que é assim. Mas a gente a gente vive correndo, assim. Eu corro muito. E ainda bem, né? Porque Sim, que não reclamo, mas é cansativo. Uma hora eu vou ter que fazer uma escolha entre a minha profissão, que eu tanto amo, porque eu amo ser professor, e a religiosidade, né? Eu espero que... Mas eu coloquei na mão de Xangô e Xangô sabe. Com até certeza. onde vai me levar. E essa função da pandemia, pai, o senhor parou também em casa ou fez para os seus filhos, continuou as suas regras, porque quem tem filhos, né, tem que suas regras para cumprir religiosamente com os filhos dentro da sua casa, o senhor conseguiu fazer, o senhor parou também? Não. Bom, se eu disser que eu parei não tem épocas, como parar, né? Épocas, assim, agora quando tivemos esse surto, a gente deu uma parada, ainda estamos parados. Um surto, né? Tava demais, né? Horrível, a gente vai parando e vai adaptando, mas tem coisas que precisam acontecer, né? Dentro dos protocolos, dentro dos cuidados, as coisas precisam acontecer. Claro que a gente se cuida, a gente não evita aglomeração, aquela coisa toda. Nós, com as festas marcadas do ano passado, todas desmarcadas, inclusive com tudo pago, sim, né? Esse ano talvez elas não aconteçam. Deveria arriar agora em seguidinha e não vou arriar. Eu não arriarei em função da pandemia, porque eu acho que quando é com os teus filhos, tudo bem, né? Agora, quando é a gente, essa obrigação vai ser jogada para frente. A gente vai jogar isso para frente e vamos seguindo o baile. Mas parar 100% não tem como. As coisas precisam acontecer. A gente precisa, e a gente não faz nada sozinho na religião, então sempre tem que ter um ou dois contigo. Ainda bem que eu tenho com quem contar, que essas pessoas que eu posso hoje estar aqui, por exemplo, tem alguém na minha casa lá fazendo um determinado axé, porque sabe que eu tenho... Porque sabe que tem que fazer. Isso. Não pode parar, né, papai? E aí é bom, tem que ter com quem contar, não dá. Isso. Infelizmente, espero que isso passe logo, né? Que a gente consiga ampliar essas vacinas aí, imunizar as pessoas, porque realmente está ficando bem difícil. É muito triste, né? Economicamente, economia. Tudo, as né? pessoas sem dinheiro. Nós, na escola, agora o governador, nessa queda de braço, o governador quer que a gente volte. E a gente não se nega a voltar. É o nosso desejo que tudo volte ao normal, mas porém com condições. Sim, mas né, é que mãe? Tem bastante criança, né? Que tá... As crianças estão... né? Imagina, os pais estão com medo, né? Eu não tenho mais nenê para ir para a escola, né? Nós recebemos o protocolo mas hoje, é complicado. Né? Tivemos reunião desde sexta e reunindo, discutindo. O protocolo é bem cruel, assim, tipo, as crianças não podem ir ao banheiro, até o banheiro vai ser tabelado, por causa do contato. Sim. Porque a gente sabe que em escola eles vão pro banheiro e ficam trancados no banheiro conversando. Então a gente tem que controlar isso, não pode. É para fugir um pouquinho da sala de aula, né? Matar tempo. Isso! Então nem para matar tempo eles vão poder. Eu já estudei. Eu vou lá no banheiro, já veio. É só para dar um tempinho. Vamos dar alguns boa noite aqui, depois a gente vai seguindo, né? Elisa, boa noite a todos. Boa noite, Elisa. E Alon, né? Está assistindo. A Elisa também, a benção, mãe Andréia e pai Tiago, a sua benção. O Yalon está dando, olá, boa noite, um forte abraço, mano, Tiago. Forte abraço, querido. O senhor sabe quem é, né? O Yalon, né? Sim, eu adoro ele. Gosto dele mesmo, gosto mesmo. Gabriel Paim.
Salve, queridos. Grande abraço ao pai Tiago, professor Babalorixá. É um baita amigo. Gabriel, um abraço, querido. O pai te abençoe e te proteja. Pai Fernando dando uma boa noite também. Abençoa, meu irmão. Obrigado por ter aceito e também pela compreensão com o Israel, que trocam as datas. Né? Por ter trocado as datas. Vida, né, foi verdade, foi trocado mesmo, né? Por ter aceitado, né? Acontece, faz parte do show. Eu tinha olhado aqui que a mãe Elisa estava perguntando. A Elisa perguntou, né? Ela é esposa do pai Henrique. Né? Ela tinha perguntado, mas aí o senhor já estava comentando sobre, né, as pessoas que tocam caboclos, né, sem serem cacicados, né? Meu bem. Ela botou bem assim, ó. Pai, o que o senhor acha sobre as pessoas estarem tocando umbanda sem serem cacicados? Eu acho muito triste, porque assim, ó, existe uma coisa... Eu acho que todo o problema da religião, e aí assim, ó, eu acho que a mãe é um pouco mais antiga que eu de santo, assim, de feitura de santo, e a gente sabe que em 1990, quando a gente começou ali, nos anos 80, eu ainda era criança nos anos 80, né? Mas ali nos anos 90, quando eu comecei a ter um entendimento da coisa, né, a gente já ouvia falar que a religião... O que os antigos daquela época falavam? O que vai virar a religião? O que vai virar a religião? E hoje, 30 anos depois, 25 anos depois, o discurso ainda é o mesmo. É o mesmo. O que vai virar a religião? O que vai virar a religião? E a religião continua sobrevivendo. Eu acredito muito que existe uma peneira. Sabe a peneira? A peneira da mãe, aquela que peneira. Sim. E essa peneira, ela acaba separando as pessoas. Naturalmente. Porque a Fernanda Montenegro diz uma coisa e eu adoto isso pra minha vida. Depois de 15 minutos de espetáculo, tu tens que ter algo a mais para convencer o teu público. Então essas pessoas ficam no campo da superficialidade. Do ponto de vista teológico, uma pessoa não ser talhada para exercer o sacerdócio, seja em qual for a religião que for, isso é complicado. Isso não é nem ético. Isso chega a ser criminoso. Então a gente tem uma questão ética muito forte, que é tu não ser talhado para exercer o sacerdócio em qualquer religião, e a nossa não é diferente. E esse é o problema, né? Esse foi nos delegado essa coisa do oba-oba, do tudo pode, tudo é lindo, né? Tudo acontece, não pode, né, vamos pai? improvisar. E aí tu tens uma pessoa que não é talhada para alguma coisa. Quando tu és um cacique, quando tu és um chefe, quando tu é um líder religioso, tu manipula energias espirituais dos outros, coisas que te exigem estudo, que te exigem entendimento, que te exigem compreensão e que mexem com a vida das pessoas. Tem que ter um aprendizado. Uma pessoa que não é talhada para isso, ela pode daqui um pouco estar abrindo uma porta para algo muito pesado e que no futuro ela pode não saber administrar isso. E o que me preocupa, existem as igrejas, não criticando, mas já criticando, as igrejas estão de porta aberta para receber esses nossos fiéis descrentes com a religião. Eu tenho muito medo dessas ascensões meteóricas, assim, dessa gente que hoje não é nada e amanhã é pai. E eles adoram ser chamados de pai. É verdade. E te olham no olho de ser chamado de pai. Eu não mudei nem o meu nome no Face. Eu também. Eu sou o Thiago Barbosa. Não né? mudei. Então, me preocupa essa ascensão, essa necessidade disso tudo. Isso não termina bem. A história mostra que a gente agrada a Deus fazendo aquilo que o diabo gosta. Verdade. Então, isso não termina bem, né? E os fins sempre justificam os meios. Então, voltando à história da peneira... Existe uma peneira, e vai ficar por cima na peneira quem tem conteúdo. Podem abrir ali 60, 70, 80 casas de religião no mesmo ambiente. O sol nasce para todos, mas só vai conseguir se manter firme ali quem tiver estrada, quem tiver raiz, quem não se corromper, quem for ético, e aí a gente tem que entender o que é da religião e o que é da ética, precisa fazer esse exercício, que as pessoas misturam muito, né? Porque não pode isso, porque... Não, é uma questão de ética, e a gente tem que ter ética para tudo na vida, né? Vai falando, então, uma pessoa que faz uma coisa dessas, infelizmente tem um problema ético aí, a gente precisa olhar isso com outros olhos. É verdade. Não sei se é um filho do senhor Alex Oliveira, é isso? Na estrada, tenho o privilégio de escutar o meu grande pai, Tiago. Abração. Um abraço, meus queridos. Se cuidem. Sabe quem é? Meu filho, o Alex. Carlos Roberto.
Boa noite, irmãos. Boa noite, né? Pois é, pai. Eu tive segunda-feira passada, né, uma pergunta de uma das pessoas que estavam nos assistindo. Né? Então, já estava assim no finalzinho do boa noite, e o William fica ali, né? No horáriozinho dele, porque tem que fechar às 8, né? Sim. Isso. E ficou uma pergunta para trás. Eu posso lhe fazer essa pergunta? À vontade. Tá. Meu pai tinha feito uma pergunta. O que o senhor acha sobre búzios para Exu? Essa é a pergunta de um participante da segunda passada, que era até para o pai Israel, né? Mas daí não deu tempo, já estava no finalzinho. Eu até respondi para ele quando cheguei em casa. Na próxima segunda-feira, vou fazer essa pergunta. Então, o senhor pode nos responder o que o senhor acha do búzio para Exu? Se existe búzios para Exu, né? Se isso é assim que funciona. Essa frase é chavão de pai de santo quando vai falar coisa, mas eu preciso mas isso é uma coisa que eu estou lhe perguntando porque fizeram essa pergunta. E vou falar conforme minha vivência. O que o senhor acha, não é o que eu penso, nem o que ninguém quer ouvir. Eu vou falar conforme a minha vivência e conforme minha mãe me ensinou. Porque eu sou, não sou filho de chocadeira, tenho mãe. Então, o que acontece? A gente precisa entender, e esse é o problema, né? Há uma confusão muito grande, teologicamente falando, há uma confusão de dogmas, de crenças, né? De entendimento. As pessoas estão atravessando o samba do que é umbanda, com batuque, com candomblé, que são culturas, que são religiões nas suas essências, que são lindas, mas que são diferentes. Sim. A gente precisa fazer esse traçado histórico e observar a questão da diáspora e como é que se configurou a religião. E a gente não é essa a pergunta, mas eu preciso chegar lá, né? Então, quando tu usa o entendimento que eu tenho, que me foi passado, da questão da ancestralidade, da questão milenar que representa o jogo de búzio, né? E entender o que é a quimbanda e como a quimbanda se configurou, é impossível, pelo meu entendimento, e posso falar em nome da minha família de santo, né? Mas pelo nosso entendimento é impossível tu usar a expressão búzios para Exu. Para nós, búzio, o oráculo búzio, né, consiste na orixalidade. Tu podes me dizer que tem uma outra coisa que tu consulta ali Exu. Eu respeito todo mundo. Se tu joga búzio pra Exu e tu me diz que aquilo ali tem um Exu falando contigo, eu vou respeitar cada um. Eu pra mim, no caso, não sei. Já conheço bastante gente que diz que joga. Tem uma maneira para fazer esses búzios também. Não é uns búzios pretos, eu parece, sou muito chato com essa questão do búzio. Se eu não me engano. Por exemplo, e já atendi gente das pessoas perguntarem para mim jogando qual é meu Exu. Eu estou jogando búzio, eu não vou te dizer qual é o teu Exu. Ou eu não sei jogar. Pai, o senhor trabalha com a quimbanda também, Trabalho com quimbanda também. O senhor trabalha qual o seu Exu? Um Exu rei. Isso, tá. Eu, para mim, no meu haver, Andréia, né, acho que se eu quero saber qual é a minha pombagira, então eu vou conversar com o Exu rei. Bota uma roupinha, vai com uma corrente, começa num banda de preferência. É o seguinte, vamos botar uma roupinha, vou botar vou botar a sainha, vamos lá, vou lá com a pombagira, falar com o Exu. Porque eu acho que se trabalha com Exu rei, eu sou de pombagira rainha, né? Então, se querem saber qual que é a tua pombagira, então tu senta na frente da minha pombagira e ela tem que ter a luz de dizer assim, não, tu é da Padilha, tu é de alguma coisa. Eu acho que o espírito tem que passar. Jogar buzo para saber quem é alguma coisa é nação. E aí o pai de cabeça, e aí a gente tem que fazer uma análise fria. Isso. O ajuntó do orixá. A gente precisa fazer essa análise fria. Do que, teologicamente, o que consiste um jogo de búzio? Falando de orixá, né? Isso, para saber, o que consiste? Tu tens ali, tu joga mediante os orixás que tu tem sendo, é feita uma evocação, pararatimbum, uísca sachê, né? Quando tu tem um búzio de Exu, como é que funciona isso? É complicado. Então, eu tenho o entendimento de que o búzio é extremamente para orixá. Respeito a todos quem fazem diferente. Mas, assim, me corrijam os mais velhos se eu estiver falando alguma bobagem, né? Talvez tenha algum outro oráculo. Agora, chamar de búzio chega a ser até um crime, né? Eu também. Talvez tenha algum outro oráculo que eu desconheça. Porque também jogo carta. Não gosto, mas jogo carta. Eu adoro jogar minhas cartas. Eu gosto de carta. Não gosto de jogar carta. Jogo carta, joguei muita carta na vida. Eu gosto. Eu jogo meus búzios. Não, eu jogo búzios, mas eu gosto das minhas cartas. Amo minhas cartas também. Eu gosto de jogar búzio. Então, o que acontece?
Pode ser que exista uma outra coisa, mas se a gente for olhar teologicamente, chamar um búzio de búzio para Exu, né, é complexo, é complicado, né? Sim. Na verdade, o que aconteceu? A gente está muito nivelado por baixo. Como assim nivelado por baixo? Tudo pode, né? A gente vive a religião se banalizou muito, e vou falar uma coisa que é interessante. Que bom que a internet existe. Se a internet não existisse, talvez a gente não pudesse estar fazendo esse bate-papo hoje. Sim. Mas eu lembro que quando eu era criança, falando do culto aos ancestrais, tá? Sim. Quando eu era criança, eu sempre fui muito curioso, mãe Andréia. E eu sabia, e os meus pais eram do Batuque, né? E aí eu não podia participar de tudo. Deus o livre de um corte, né? Então, a criança não podia estar num corte pra Exu nem nada. Canto, é verdade. Eu sabia que existia alguma coisa a mais, que uma vez por ano, 2, havia um ritual lá. Eu já tinha 9, 10 anos. Eu reparei que existia na casa que os nossos pais frequentavam um ritual diferente. Eu disse, mas o que acontece aí lá no fundo? O que tá rolando lá? Por que vai fulano, Beltrano e Ciclano? Por que tá todo mundo com a curiosidade da criança, né? Da criança. E eu disse assim, o que é isso aí? Minha mãe disse, não é pro teu bico. Minha mãe de Oxum, né? Já me freava. Isso não é pro teu bico. É verdade. Eu digo, não, mãe, mas tem alguma coisa que rola aí. Eu vou descobrir. Eu fui descobrir burro velho, barbado, tá? Que existia uma outro culto, que é o culto aos ancestrais, a questão do balé, aquela questão da ancestralidade, que era uma coisa muito velada nas casas de religião. Mas hoje não se ouvia falar, eu me criei sem saber o que era. Bem tanso, bem tudo, eu sabia que tinha alguma coisa, porque ninguém me passa para trás, de bobo só tem a cara e o jeito de caminhar. Sim. Mas ninguém me dizia o que era, e aquilo me irritava. O que tem aí? O que vocês estão fazendo que de vez em quando rola? Quem é que fica lá no fundo? O que está acontecendo? Para quem é que vocês fazem isso? Uma vez uma moça disse, pro Exu, não, o Exu fica ali, ó. Eu sei onde é que fica. Lá é outra coisa que tu vai me dizer. Porque era uma coisa muito restrita, sim, muito velada, né? Muito. A religião por si só era muito mais discreta. A gente não soube lidar com esse crescimento. A gente cresceu demais. Sim. As pessoas às vezes falam assim, ó, porque antigamente tu ia num batuque, tu via 7 pessoas ocupadas no limite. Claro, num batuque tinha 50 pessoas, hoje tem 500. Eu já toquei batuque na minha casa que a gente serviu 463 pratos de canja. Da minha goa aí pra poder dizer que não tô mentindo. 463 pratos de canja foram servidos. Era muita gente. Como que eu não vou ter orixá na terra? A religião cresceu. A gente não pode simplesmente dizer que tá tudo perdido. A gente tem que lutar para tentar manter. A preocupação é que há muito tempo a gente ouve dizer que a religião vem vindo num declínio, né, do ponto de vista de qualitativo, que o orixá segue maravilhoso e perfeito. É óbvio que o orixá dá demonstrações que já não é mais como era antigamente. Sim. É óbvio que parece que o sagrado... Enfim, esse discurso a gente sabe tudo, mas a religião... O que vai sobrar nesse meio tempo? Eu acho que a grande culpada disso tudo é que a gente não soube lidar com o crescimento. Antigamente a gente ia num batuques enormes, era 8 horas da manhã, tinha o orixá inteiro jogando bala nas portas ainda, encerrando os batuques. Uhum. Ali tu via o quê? 40, 50 pessoas no limite. Hoje a gente vê 600. A gente vê 700 pessoas, circulam, 4, 5 batuques por noite, você vai somar todo mundo que passou 500 pessoas, passou rindo. Como que não vai ter mais orixás no mundo? Agora, questionar isso, a gente quer ver questionar essas ocupações, isso é outro departamento. Agora, isso é reflexo do nosso crescimento. Crescemos desenfreadamente. Sim. Sabe aquela coisa da cidade mal planejada? Se a cidade não é bem planejada, as pessoas vão ocupando os morros, vão ocupando as áreas perigosas, vão ocupando onde não deve, vão construindo casa em qualquer lugar. E assim foi a questão da religiosidade. Mas, na verdade, pai, né, que nem está crescendo, né, os orixá, né? Está tendo mais orixá, mas também nesse meio tempo está tendo também mais Exu, está tendo mais Umbanda também, né? Os caboclos, então tem que aumentar. Né? Eles também estão aumentando, né? Porque se a pessoa se ocupa no santo, é porque tem santo, fez santo. Então, automaticamente, ele vai fazer quimbanda. Então, já é... A gente só não vê falar mais os Exu antigos, né? Nomes de Exu antigo, né? Que nem... Sim. Vamos, o Exu morcego. Tipo, agora todo mundo é só Zé Pelita, Padilha, Rainha. Bom, Rainha cai de telhado. Sombras, né? Essas coisas a gente não vê mais, né? Esses nomes. Isso é. Fogo, não, Fogo? Né? A gente via essas coisas, né? Só os nomes, né? No caso, assim, não tem mais esses Exu antigo, né? E de hoje em dia, quando eu era pequeno, como sempre foi muito observador, a gente percebia que os Exus que são de almas, eles tinham uma postura
E os de cruzeiro tinham outra postura. Percebia isso no semblante da entidade. Hoje a gente não consegue ver de onde tu é, de onde é que tu vem. Tem que perguntar. Lembra? Não, mas existia um certo peso espiritual, né? Então isso tudo se humanizou muito. Mas, pai, é o que eu estou tentando dizer. Hoje, hoje é tudo... Mas é Padilha... Mas, bom, é que nem assim, ó. Eu amo o povo cigano, né? Gosto, todo mundo sabe disso. Eu também tenho uma cigana, né? Mas agora ia ficar muito legal eu só botar uma coroa virada na cabeça da minha cigana. Não, acho que a coroa é a rainha, a minha cigana usa o lenço. E isso aí é uma pergunta, sabe, que tá meio... a gente, eu estou falando porque... O senhor também é antigo, já viu bastante por aí. Hoje em dia, tá as ciganas tudo de coroa, tem a rainha da cigana, tem a rainha não sei de quem, Padilha e assim por diante. Os nomes cada vez mais esquizofrênicos, né? Isso, mas eu acho que coroa, quem usa é rainha, cigana tem que usar lenço, cigano, lenço, não lenço e chapéu, outro é um Exu, outro é um cigano. Então, sabe qual é o isso problema vem... maior disso tá tudo, horrível, né? Irmã? Meio o maior complicado. problema disso tudo não é nem como a gente chegou onde chegou. E a gente precisa fazer essa autocrítica, assim, com bastante frieza, né? Sim. O problema de tudo isso é educação. Mas não pode deixar acontecer, porque daí tá acontecendo o que está acontecendo, quando eu falo né? a gente, me perdoem, né? Porque sou professor de língua portuguesa e o ambiente me permite o agente, né? Então, o agente... nós não conseguimos mais educar os filhos de santo. É muito difícil tu educar um filho de santo. Eu sou professor por profissão já faz quase 10 anos e percebo, de hoje em dia todo mundo é ansioso, todo mundo sofre de ansiedade, todo mundo tem muita pressa para tudo. Pra tudo. Pequenininho lá, no 6º ano tu já percebe. E isso também nos atingiu na religião. As pessoas têm muita pressa de fazer tudo, tem muita pressa para tudo, as pessoas têm muita pressa de incorporar, as pessoas têm muita pressa de tudo, né? Então, assim, ó, isso tudo é educação. Sim. E a gente não consegue mais educar. Perdemos o fio. Porque hoje em dia, assim, ó, o que aconteceu? Há bem pouco tempo atrás, né? Quando na casa da minha mãe de santo, a gente tinha... nas umbandas, na casa dela, a gente nem respirava com medo do cacique, porque o caboclo dela é muito severo, até hoje sabe? E ele nos educou assim, porque o meu caboclo é da mesma forma. O que acontece? As pessoas não querem mais ter esse tipo de coisa. Tu chama a atenção de um filho de santo, eles não querem... Bom, infelizmente as pessoas falam o quê? Numa casa de religião tu não pode contar com tudo para todos. Não. Né? Com a função da pandemia agora, tem filhos de santo meu que eu não sei, que eu não vejo há mais de ano. E tu sabe que aquela coisa do desculpa do manco é muleta, né? Então, a pandemia é a válvula de escape. As pessoas não aparecem. Mas aí me incomoda que, assim, minha mãe dizia que as pessoas só lembram de Santa Bárbara quando troveja. E eu tô esperando trovejar. Na hora certa eu vou ter toda... Porque, sabe assim, que... as pessoas... Aí a desculpa é a pandemia. Eu não posso porque é a pandemia. Eu não posso porque é a pandemia. Não, mas eu não quero que tu vá pra lá ficar... aglomerado. Sim, mas aí eu pergunto... Mas o salão está aberto desde as 8 da manhã até as 10 da noite. Não, mas aí eu pergunto, pai, aí vem a tal pergunta. Não pode ir até o orixá bater sua cabeça, não pode ir até o Exu acender sua vela, não pode ir até o caboclo acender sua velinha, encher sua quartinha, mas as pessoas estão indo trabalhar. Então, também não pode ir para o trabalho, não pode ir para nada. Percebe como o problema é educação? Isso, porque não é atrás daquela cortina que vai trazer a doença. Claro. Atrás daquela cortina pode te proteger de tu acabar não vindo até a óbito com essa doença. Porque, e isso me frustra muito como pai de santo. Tem muitos que estão morrendo. Quando o problema chega, não interessa a hora, eles te tiram da cama. Né? É verdade. Mas aí assim, ó... E pode ser até na pandemia. Mas claro, pode ser na pandemia, na endemia, na taquicardia, na invasão extraterrestre. É isso. Se o problema pegar, eles vão ligar pro pai. E isso não é uma coisa que acontece só na minha casa. Casa de religião é tudo igual, né? Então, acontece nas outras. As pessoas, por exemplo, estão se aproveitando da pandemia porque não podem, porque estamos em pandemia. Mas aí assim, ó, eu fico pensando o seguinte, quem põe água nessas quartinhas? Eu não ponho. Eu não boto nem nas minhas, eu peço para um filho subir e botar. Sim. Sabe? Eu peço sempre para um filho meu subir e botar, porque sou muito pesado, se eu subir na cadeira, tenho medo de quebrar a cadeira, tenho medo de altura, não tiro o pé do chão, sou todo maniático. Então eu peço para alguém colocar. Então, assim, ó, é correto isso comigo? É correto isso com os orixás? É correto isso contigo? Que tipo de religioso tu é? Sabendo que faz 1 ano e 3 meses que tu não bota os pés na casa de religião.
É complicado. Isso é bonito, é complicado. Sabe? Complicado, falta de respeito. E falta de respeito. Falta de respeito na linguagem bem sabe? direitinho. Isso Falta de respeito. Porque, e eu lembro, porque não esqueço, como essas pessoas chegaram... Só que isso vai passar, né, pai? Vai passar. Vai passar. Tudo na vida passa. Sabe? Tudo na vida passa. Vai passar. Né? E aí vai chegar. E uma hora vai chegar. E quando esse momento acontecer... eu estarei lá para lembrar, né? O que é muito doloroso para nós que somos pai de santo é isso, sabe? As pessoas não entendem que parece que a gente está reclamando. Eu não quero filho de santo socado lá. Às vezes não tenho tempo. Mas, pô, tu tem que ter um tempo com a tua espiritualidade. As pessoas atrelam muito ao pai de santo tudo. Se eu não estar lá, as coisas não acontecem. Essa dependência enquanto tem uns que já querem fazer as coisas por conta, tem aqueles que são mais dependentes. Sim. Mas eu quero chegar no denominador que todo o excesso esconde uma falta. E o problema de tudo é a educação. A coisa virou como tá, porque essa gurizada entra hoje, amanhã quer não estar pronto. Uhum. É o fascínio de dançar uma balança, é o fascínio de jogar um búzio, é o fascínio de dizer que tu é pai, é a ambição por dinheiro, porque eu tive a oportunidade de estudar, né, e eu poderia ser pronto há muito mais tempo. Não tenho o menor problema com isso, mas eu optei pelo meu tempo e o tempo que meu Ori achava que deveria. Que na verdade não precisa bater cartão, ganhar né? o dinheiro também, sabe? Carteira, a gente escuta cada barbaridade, né? Horrível. Que é bem difícil, sabe? Uhum. A gente fica pensando de que forma a gente vai resolver isso. Mas o problema todo é a educação, sabe? A gente conhece pais de santos que foram extremamente severos nos anos 90, e a gente ouve falar, não vou dar nomes, que todo mundo, quem é dos anos 90 lembra, quem era o pessoal que era mais severo, que o bicho pegava. Bastante. Pegava, né? Aí as pessoas dizem assim, porque eu acho horrível. Esses dias eu estava escutando uma pessoa falar, não vou dizer o nome, que eu sou de uma época, porque nós evoluímos, o pai de santo não pode ter uma atitude agressiva com o filho. Gente, me desculpe, mas se você tem casa aberta e nunca teve vontade de dar uns empurrão no filho de santo, pela falta de educação, pela falta de responsabilidade, pela falta de bom senso, pela falta de respeito, pela apatia, então eu devo ter algum problema? Não que eu tenha feito isso, eu trato todo mundo com carinho. Mas já garanto que a vontade de esganar, ela existe sim, porque as pessoas não querem nada com nada. Tu tem que estar pronto. É uma relação egoísta. Tu é mãe, tu tem que estar lá. Não interessa, tu é mãe, a vida que tu escolheu. Isso é horrível. Porque as pessoas só vêm a nós. Ao vosso reino, nunca. Nenhum momento, é verdade. Meu pai, na época, né? E o pai Fernando, eu cansemos, assim, de acabar as funções para santo, baciazinha nos pés do pai. O pai está aí, ele pode dizer se é mentira ou se não é. Né? Lá um lava o pé, o outro seca. A gente tinha que estar ali. Enquanto não tiver tudo pronto, ninguém vai embora. Não. E virava dia, virava noite. E xingando. Né? Eu sempre disse, ele veio aqui, né? Sim, entrevistei o pai. Muito de escutar falar. Eu disse para ele, né? Hoje ele é santo, né? Não sei como ele está sendo agora, mas hoje o pai lembra, é santo, sabe? O pai era terrível. Né? Eu não faço, né? Muitas coisas, mas dá vontade, a gente tem vontade, sim, né? Mas eles quer não ver uma coisa que aceitam. Não se faz mais? Antigamente, na nossa época, os serões eram no meio de semana. A gente ia virado trabalhar. E não faz muito tempo. Isso eu falo de quê? De 15 anos atrás. A gente, verdade. 15, 16 anos atrás, os serões, a gente ia virado trabalhar. Hoje em dia a gente dá prioridade. O filho está trabalhando? Está trabalhando. Aí eles também ficam naquela história do aproveitamento. Eu não estou falando de vocês, dos meus, tá? Mas também pode servir também para alguém. Mas, assim, eu não tenho o que falar deles. Os meus são todos bem tranquilos. Mas isso é que tu consegue, isso é uma qualidade tua. Tu consegue colocar isso como regra. Isso. Mas é difícil. É difícil. Mas a gente tem que dar prioridade para o trabalho. Pro estudo. Prioridade também para essa pandemia. Nós não que nem a gente está falando. Né? A gente é de uma época andava a pé. Eu não tinha carro. Na época eu pegava o Carioca. Às 6h16, lá na ponta da Ipiranga do Nascer do Sol. O Boa Vista linha 1, linha 2. Hoje eu tenho 2 carros, né? Porque trabalhei para isso, né? Mas a gente pegava ônibus, descia por trás, porque estava cheia de saia. Cheia de saia. E pegar trem com roupa de religião, caminhávamos para ir nas curimbas. Verdade. Né? Eu lembro que logo que eu me mudei para Ipiranga, eu fui com o Leandro,
com o Leandro, com o Tony lá e a Bel, lá numa sessão, numa festa longe, caminhamos, acho que assim, umas 2 horas, dando risada, um frio horroroso. Eu cansei de ir lá na Eu tinha 15, 16 anos. Na Mãe Vilma, no E banhado? tudo era festa. Na Mãe Vilma, no banhado? A pé, zito até lá. 8 horas da manhã a gente saía do batuque louco de faceiro, dando graças a Deus. Verdade. Rindo sozinho de felicidade. Hoje, Deus o livre, amanhecer, né? Aqui a Pamela Oliveira é sua filha. É, minha filha. Eu acho que ela tá junto, né, com aquele outro rapaz que mandou. Ó. Ela disse assim, ó, até onde o sinal permitir, escutando o papi. Beijos. Se cuidem por aí, crianças. Estão viajando? Estão viajando. Jennifer. Viaja a trabalho. Jennifer. Boa noite, mãe Andréia, sua bênção. Boa noite, pai Tiago, a sua bênção. Pai abençoe, minha filha. É verdade. Aqui, ó, Luciano, né? Grande pai Tiago Barbosa, com o seu agô, a bênção do pai Xangô. Pai A bênção, mãe Andréia também. Né? Patrícia Santos, perfeito. Maicon, de Oxalá. Mãe Andréia, o buzo de Exu é com buzo carijó fechado e é feito com Exu mal olhado. Não, né, pai Maicon, a gente não está falando nada sobre isso. A gente só estava fazendo uma pergunta que perguntaram se existia búzios para Exu, né? Para nós, não. Para nós, eu bato e reitero que na minha família de santo isso não existe. E a gente não cultua. Se existe alguma coisa, eu desconheço. Então, eu não tenho lugar de fala e conhecimento de causa. Então, para nós, é um equívoco. Isso daí, esse aqui está falando, né? O Maicon, o pai Maicon, né? Que, no caso, é um buzo carijó fechado e feito com Exu mal olhado. Tá, não, mas tudo certo, tudo certo. Mas o que as pessoas têm que entender é o embasamento teológico. Isso. Chega da gente ficar assim... Por que acontece? E um dos grandes problemas da religião chegar onde chegou é que o que acontecia quando a gente era criança? Isso não está na hora de tu saber ainda. Quando eu era criança, eu me criei assim, sempre fui muito metido. E alguém tinha que me educar nesse sentido, né? Não está na hora de tu saber ainda, não está na hora de tu saber ainda. Hoje, se um pai de santo não está na hora de saber ainda, ele abre um livro, ele compra uma apostila e ele vai saber. Os famosos pulo do gato. Sim. Né? Sim. Eu conheço gente que é lavada na erva e que canta todos os atetés. Por quê? Eu acho que todo o conhecimento, eu sou professor, acho que o conhecimento tem que girar, mas dada as devidas necessidades. O que leva uma pessoa que se sentiu agora a saber coisas tão importantes? Isso é um problema. Essa disseminação desenfreada da informação. Sim. Sabe? Isso é um problema. E o problema todo é a educação. Porque se tu disser para uma pessoa curiosa, hoje tu chegar e dizer assim, meu filho, isso não está no teu bico, não está na hora de saber ainda, não é porque o pai de santo queria segurar. Às vezes não sabe o porquê. Sim. Né? Sim. Mas o problema todo é a educação. É a falta de educação. Chegou na religião, tomou conta e fez casa. Na verdade, a gente só estava fazendo, né, uma pergunta, né? Sim. E eu fiz o senhor... Disse que não acredita, não existe. Pronto, E tá tudo certo, né? A Elisa... Aqui, ó. Pai Tiago aqui é o Alabê Henrique, de Aganju, da família Boboché. Ao respeito dos tamboreiros e alabês, o que o senhor acha dentro da casa de religião, até onde o tamboreiro tem autonomia dentro de um ritual litúrgico? É isso? Isso. Bom, Mano Henrique, a benção do Pai Xangô, eu acho que um tamboreiro... O tamboreiro ele é o alicerce da obrigação, né? Se eu estou lá na frente do quarto de santo e graças ao Pai Xangô, as pessoas que sentaram no pagodão da minha casa são pessoas que eu confio, porque eu não são pessoas que eu confio e que eu olho e que eu pisco e essas pessoas me compreendem, assim. A gente conseguiu criar esse vínculo, assim. É inegável a gente discutir qual é o papel do tamboreiro. Ele faz a evocação do sagrado. Sim. O tambor, e ninguém sabe disso, né? O tambor tem 2 pontas, uma representa o Orum e a outra o Aiê. E a gente tem que discutir teoria com as pessoas, não é só uma lata batendo, uma ponta representa uma coisa e a outra ponta representa a outra. Eu não gosto que vire o tambor. No meio tem uma evocação, uma mão abençoada para tocar. Então eu acho que o papel do tamboreiro é tudo. Para começar, é a mão abençoada que está evocando o sagrado, que vai permitir isso, que faz a ligação astral conosco, seres humanos, matéria, né, que pereceremos, que estamos perecendo, que a gente começa a morrer no dia que nasce. Sim. Isso é filosofia, né? Então a ligação de um tamboreiro é muito importante, né? E eu na minha casa não costumo dar um tambor para alguém que eu não confio. Eu sou muito chato, assim, sou muito esquivado. A pessoa que tocou o meu primeiro burido tocou também o primeiro batuque da minha casa, que foi o Alain do Oxalá,
que é um amigo muito querido, né? E depois passou o Carlos, meu filhado, que tocou muito tempo na minha casa. Enfim, a gente constrói essas relações com as pessoas. Sim. Porque a gente é do tempo em que tu tinha o tamboreiro da casa, né? Hoje a coisa se profissionalizou. Hoje verdade. eu posso contratar o João, o Paulo, o Pedro, e a palavra é contratar. E eu não recrimino isso. Eu acho que as coisas, a religião cresceu tanto, é o mínimo que as pessoas sejam reconhecidas pelo trabalho. A gente procurou lá em casa, já há muito tempo eu queria isso, né? De pegar um para tudo, né? Tanto para tocar para quimbanda, tocar para nação, serão, tudo. E o Henrique é ótimo, né? Aí a gente estava com o Leonardo, né? Que é lá de Porto Alegre, na Ziazeno. Então ele tocou 1 ano para nós, né? Só que ele não tocava nação. Aí, quando eu precisava de alguém para a nação, nós tínhamos que procurar uma outra pessoa. Sim. E aí, um dia, eu disse, pai Fernando, eu digo, acho que nós temos que terminar com isso, arrumar uma pessoa que faça as duas partes. Então, vamos ver se a gente se acerta para que isso aconteça. Até que conhecemos, né, o Henrique. Sim. Né? Sim. Então, ele está com nós lá também, já vai fazer Ele um ano, ou já fez um ano, não sei. Mas ele toca tudo para nós lá, é ele, né? Pamela Oliveira. É sempre um prazer escutar o nosso pai falar conhecimento e doutrina. É a marca do seu axé. Tu é muito gentil, pá. Janete Ferreira, meu pai, palminhas, né? É que, na verdade, né, a gente precisa falar isso aí. É um complemento que tem muitos alabês, que tocam obrigação de pronto e nem 4 pés tem na cabeça. O pai Henrique, ele perguntando, né? Ele está falando pelo da Elisa, acho. É aquilo, ele né? quis falar que tem muitos que tamboreiro que não tem 4 pés e estão tocando. Irmão, se tu tem pessoas que não são prontas fazendo outras pessoas, tu não vai ter tamboreiro que não tem axé tocando. Mas percebe como o problema é a educação? É de menos tu ter um tamboreiro que não... não estou diminuindo isso, mas tu entende? A índole da pessoa que toca um tambor sem ter o devido firmamento para aquilo, vamos chamar assim, né? É a mesma da pessoa que vai lá e faz uma cruz ou que corta uma galinha sem poder. É a mesma coisa. É caráter. Eu não dou o que eu não tenho. E eu já perdi pessoas... Eu estava só lendo aqui e não prestei atenção. Ele quer saber, eu não tenho 4 pés na minha cabeça, então como que eu vou tocar um batuque na sua casa? Na minha casa não toca. Acho que é esse tipo de pergunta, né, Henrique, que eu acho fazer. Que na minha casa não toca. Eu acho que é isso que ele quer saber. Porque é a mesma coisa, o tamboreiro que não ter 4 pés, é a mesma coisa do pai de santo fazer pessoas sem ter eu acho que era mais ou menos isso aí que ele queria, né? 4 pés, não tem obrigação de 4 pés, não pode tocar 4 pés. Sim. Obrigação nenhuma. Não pode, não pode. Na verdade, não poderia nem... Até porque é um problema, a gente sabe a energia que depende de uma obrigação, né? Verdade, Quem está lá com a faca na mão sabe a energia que depende. As pessoas sentem, as pessoas não se arrepiam de emoção, elas se arrepiam porque é energia. Sim. O que a gente tem que dizer é que tipo de energia, o que está acontecendo, para evitar, inclusive, as exaltações. E ela deixar a Débora... Né? Deve ser da Oxum, porque foi só até um pedacinho aí. Ó. Boa noite, pai Tiago e mãe Andréia. Lembro do senhor quando era professor e por isso que a sua educação e doutrina na religião são exemplares. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A gente tenta. A gente tenta. Tudo é uma questão de tentar. Ela disse aqui que está... Eu estava quando o senhor foi iniciado na religião e foi muito bem feito. Obrigado. Edson também, sua benção, meu pai. Tem uma. Eu posso ler aqui uma coisa que está me chamando do Maicon, do mano Maicon ali. Não foi o que eu falei? Não, eu acho que é outra. Será que ele botou que tá lá embaixo? Andréia e pai Tiago, ele diz: o que vocês acham da função que aconteceu nas redes sociais da semana de um pai de santo que falou que a gua dele tem filhos para Xangô Camucá? Porque o falecido pai dele, cito o nome do pai Henrique da Oxum, estava também de cabinda. Olha, mano, que eu vou dizer o seguinte, eu não sou cabinda, eu não tenho legitimidade para falar da nação dos outros. Eu tenho um entendimento de Camucá que é muito particular meu. Agora, eu prefiro deixar para isso, para que um cabindeiro fale. Né? Eu sou Gê de Exá. E aí é difícil isso, porque às vezes as pessoas... E veja bem, eu acho que todas as nações têm sua força, e se a gente for fazer um traçado histórico e antropológico dessas nações, vai descobrir a verdadeira idade delas, e na verdade tudo se cultua o orixá. Né? Já ouvi alguém dizer para alguém, já disse para mim o seguinte, porque tu
tu deveria ir, porque eu sou cabenda, porque, sabe, rola umas conversas pra boi dormir, uma gente abobada, eu já chamo de abobado, né? Não discuto com esse tipo de gente. Agora, essa questão muito particular da cabinda, eu gostaria de deixar para um cabindeiro responder, porque eu não tenho lugar de fala, eu não posso falar daquilo que eu não conheço, daquilo que não é que eu não conheça, eu conheço superficialmente. Mas a pessoa, né? Tem uma feitura. Ele quer saber se dão filhos para camucar, seria isso? A gente não cultua camucar, não, mas foi essa a pergunta, acho dele, né? É o que eu sempre ouvi dizer. Mas eu acho que é importante. Né? Então, é importante. Mas daqui um pouco, né? Estamos vivendo uma nova era, né? Os novos tempos chegaram. E o que vai sobrar, a gente. Como diz o pai Paulo, e diz, eu sempre dou muita risada, qual é a banha que vai sobrar na fritada do peixe, né? Vamos ver o que vai acontecer. A Elisa botou também perfeito, né? Acho que é o pai Henrique que estava falando, é o tamboreno. Aí ele botou aqui, ó, já te admirava antes, pai Thiago, agora mais ainda, parabéns. Mas a gente procura ser chato e ser rigoroso com tudo, porque... e às vezes não parece, mas eu sou uma pessoa muito inquieta, né? E eu tenho muito medo de cair na vala dessa vala comum. Eu tenho muita preocupação com o que os outros... eu me preocupo com o que os outros vão pensar. Me preocupo, sim. Eu tenho muito medo que as pessoas olhem para mim ou para um dos meus filhos e digam assim, aquele lá é o filho do Tiagão. O Tiagão faz isso, isso e aquilo. Eu tenho medo. Por quê? Porque eu me preocupo com o que os outros pensam a meu respeito. Não que eu devo satisfação a alguém. Mas eu acho que não tem que se preocupar com isso. Mas eu quero que as pessoas falem de mim por eu ser correto. Não por eu ser uma pessoa que vivo em conflito com a minha tradição. Se não fosse tão correto, não teria 70 filhos de santo ao mas seu a gente lado, precisa. né? Mas eles falam da gente. Agora eu fiquei sabendo que andavam falando de mim, que eu fiz minha própria rua, que eu fiz... Sabe? As pessoas têm... Eu não vou nem responder para essas pessoas. Eu gostaria que elas trocassem de lugar comigo um dia só. E eu me preocupo com essa pessoa que falou. Eu gostaria que ela soubesse que a minha rua foi feita pela minha mãe de santo. E que eu só tive uma mãe de santo. Com certeza. Eu só tive uma mãe de santo. É complicado. Eu tô sem meu relógio, não consigo ver que hora é. Já só para os agradecimentos. Agradecimentos. 8 horas. 8 horas, cravadinho. A gente é papo de comadre, né? E eu tô aqui, eu tava bem faceira, eu não tô sem meu relógio, eu tô sempre cuidando, né? Mas então eu quero que, né, o Maicon do Oxalá não fique chateado, né? Não! Na próxima, agora, quando vir. Eu vou fazer a manheda, né? Pareci grosseiro, não foi a intenção. Não foi isso. Para defender o que eu acredito, a gente... Né? Mas provavelmente, geralmente, não se dão, né? Não se dão para camucar, né? Pai Thiago e Mãe Andréia, o que vocês acham de dar o orixá para o orixá Otim? Olha, essa pergunta acho que não vai dar tempo de fazer, né? Quer responder? Respondo. A cabeça, sim, para Otim. Na nossa família, a gente faz, sim. São raros, demanda todo um procedimento litúrgico, de fundamento, conforme minha mãe me ensinou, a gente faz. Mas se dá, sim, tá? Então, né, tu conseguiu responder essa pergunta, né? Mas alguma coisa que ficar aqui eu faço para a Mãe Eda na próxima segunda-feira. Hoje sou eu, semana que vem a Mãe Eda, tu viu só? Mãe Eda do Ogum, né? Vai ser na casa dela, mas vai passar ao vivo também, tá? Então nós vamos estar lá, eu e o pai Fernando, para entrevistar ela. E eu quero desejar a todos, já desde agora, as mães, entendeu? Que agora vem o Domingo das Mães, né? A gente não vai estar aqui no programa, mas um beijo para todas, porque o nosso dia é todo dia. Todos os né? dias. A maior força do universo é a mãe. Segunda-feira, alguma pergunta que ficar aqui, eu já faço daí para a Mãe Eda lá, na casa dela. E, pai Thiago, muito obrigado, de verdade. Foi ótimo conversar com o senhor. Adorei. Não, olha, nem tinha visto que já era 8 horas. Foi uma delícia. Né? Então, o senhor pode dar suas últimas... Eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Desculpe qualquer coisa, os meus excessos aí. A gente se emociona quando falar, porque eu falo pelos cotovelos, né? Agradecer sempre a acolhida aqui na casa, na rádio, que sempre são muito bem recebidos e a gente sempre passa do tempo. Mãe Andréia, muito obrigado ao pai Fernando. Eu que te agradeço, pai. Pelo convite. Dizer e desejar, aproveitar que é a Semana das Mães, que as matriarcas do Axé abençoem imensamente todos nós, que a gente tenha uma ótima semana. Eu amo maio. Porque maio é o mês em que Xangô está de aniversário e para mim na minha casa sempre é mês de festa e não vai ter festa e eu já fico, já sabe, enfim, as coisas são como tem que ser, né? Então, um abraço, sob as bênçãos dos orixás, uma excelente semana e quero mandar dizer para ti que eu aceito, viu? Eu aceito o teu pedido. Fique com Deus. Uma boa noite a todos, então. Beijos, até a próxima segunda-feira com a Mãe Eda. Abração.